O Jornal Taguacê está aqui nesse momento. Agnello, você tem uma grande experiência, até porque você foi deputado federal por quatro vezes, três vezes, 4 vezes, porque foi distrital, mas 4 vezes você foi governador e tem uma experiência com a questão do Congresso. O Lula tem uma urgência agora, como o Congresso tem que arrumar essa questão da PEC até finalzinho de dezembro, para o Lula pegar janeiro com o governo pronto, com orçamento para já começar a trabalhar, começar a ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome. E você, com esse entendimento, acha que o Congresso está debruçado, parece, para ajudar Lula, porque o Lula chega com aquele diálogo de estadista que ele é, um estadista mundial, quando chega a conversar com as autoridades, como já conversou com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, já conversou com outros presidentes do Supremo, do TSE, e a realidade, o Brasil vê uma outra cara agora que está todo mundo animado. Essa é a tarefa agora, não vai ser fácil, porque, infelizmente, a correlação de força no Congresso não é tão favorável assim, para esse campo vai enfrentar dificuldades, mais campo mais assim, progressista, mas eu diria que, pela capacidade do presidente Lula, por sua pauta absolutamente, é uma pauta quase humanitária, porque um deputado lá, conservador, ser contra o Bolsa Família, o que pague R$600 agora, é um negócio meio complicado, né? Aí ele quer ampliar um pouquinho mais para incluir as crianças abaixo de 6 anos de idade, porque nós temos 6 milhões de crianças, 6 milhões abaixo de 6 anos de idade, na extrema pobreza no Brasil. 6 milhões, é quase 2 Uruguais. Então, a forma mais humana e mais barata é você investir nas crianças. Então, nós é que podemos fazer isso, porque é justamente nosso compromisso maior com o nosso povo, com a nossa gente. Então, eu não tenho dúvida que o presidente Lula tem condições de fazer isso, porque se a gente consegue que a mãe receba essa renda, né, porque nós vamos ter que atualizar esse cadastro aí durante esse período. Esse cara destruiu o cadastro único, é uma das grandes conquistas da democracia brasileira, é o cadastro único, e eles utilizaram isso com fins eleitoreiros agora, botaram gente que não tem direito, não tinham 79 mil militares recebendo o Bolsa Família. Você vê esse vigarista fascista que agrediu um empresário de Pernambuco, se não fala a memória, que agrediu o Gilberto Gil lá na Copa, agora recebe o Bolsa Família. Quando você vê um vigarista desse... E se dizer empresário. Empresário, tem 2 empresas. Quando você vê um vigarista desse babar de ódio e atacar uma grande personalidade como o Gil, 80 anos de idade o Gil tem, né? Covardemente, está só ele e a mulher dele, tem segurança, não tem nada, e agride como esse fascista fez, mas ele é a cara do que representa esse setor que estava governando no Brasil. Então, pegando só esse exemplo para mostrar a importância desse trabalho democrático, né, que nós temos que fazer. Mas, eu voltando ao principal, é que nós temos que cuidar da nossa população excluída. Então, por isso que tem que ter no orçamento esses recursos, e eu estou sentindo que nós vamos também, obviamente, compor no Congresso, porque a democracia é isso, né? Você tem que fazer a composição, todas as democracias do mundo, sem exceção, você faz composição para governar, porque senão você não governa, se não tiver base. É um orçamento. Então, não adianta fazer como esse cidadão que estava aí estava fazendo. Então, temos que compor dentro de um aspecto republicano, de participação, etc., valorização dos poderes, valorização do Congresso, conversar com o Congresso, discutir com os parlamentares, aceitar também sugestões de que venha também de outros campos, desde que seja justa. Então, essa é a grande tarefa nesse momento, é construir uma base no Congresso mínima para você governar com tranquilidade, e está sendo construído desse jeito pelo presidente Lula, com sucesso até agora, mas eu acredito que vencida essa etapa, é muito importante
a mobilização da sociedade para que a gente acompanhe tudo isso, que a gente participe disso tudo, não deixar isso só com o presidente Lula, ou só com os parlamentares, ou só com o Congresso. Essa é uma luta da cidadania, uma luta do povo brasileiro, né? E nós, sociedade, aí eu estou falando nós, sociedade, e as entidades, o movimento social, né, as associações de moradores, os sindicatos, as associações de classe, todo mundo, nós temos que participar da vida política, seja do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa rua, mas participar, acompanhar as coisas, porque são conquistas muito sérias e nós não podemos perder, né? Jamais. Então, essa primeira etapa está sendo feita, mas nós vamos ter que participar da segunda com mais força para poder garantir as mudanças que o Brasil precisa. Agnello, você que já trabalhou com Lula e é um grande amigo dele, foi ministro dele e também foi governador e trabalhou com ele. E Lula está um pouco pressionado agora. Algumas pessoas só, olha, você poderia logo indicar o ministro da Fazenda, o ministro do Banco Central, indicar logo o ministro da Defesa Civil. Eu acho que o Lula, você acha que o Lula está correto esperar na hora certa, apontar os ministros e não afobar e deixar que essa loucura desses fascistas que estão aí na beira dos exércitos, simplesmente isso é falações, não vai resolver. Eu acho que o Lula está correto, eu acho que apontar os seus ministros na hora que ele tiver condições de apontar. Como é que você vê isso? Eu vejo que ele está fazendo com muita sabedoria, porque qualquer decisão numa área dessa sempre agrada a uns, desagrada a outros, né? Mas o que ele está vendo? Ele está dando uma prioridade para o nosso povo pobre. Ele nem assumiu ainda, não tomou posse ainda, né? Vai diplomar agora, dia 12 de dezembro, e dia 1º a posse. Mas ele nem tomou posse, ele já fez 2 ações de grande relevância para o Brasil. A primeira, ele restabeleceu a credibilidade internacional do Brasil nessa viagem que teve mundo afora, nos 4 continentes. 27. Exatamente. Conversou com os chefes de estados, dialogou, mostrou. Agora o Brasil volta para ser protagonista numa luta mundial em defesa do meio ambiente, a sobrevivência do ser humano, a sobrevivência da humanidade. Não adianta continuar uma política absoluta de destruição do meio ambiente que todos vão perder. Mas, infelizmente, a extrema-direita, ela não consegue compreender isso, né? Ela não consegue compreender e prossegue, mesmo porque a extrema-direita tem muito vínculo com os esquemas criminosos, né? E esse esquema criminoso precisa da ilegalidade para sair desmatando, queimando tudo, grilando, explorando minérios, etc. Tudo isso é quem dá. Por isso que esse setor cresceu no Brasil brutalmente nos últimos 4 anos, porque tinha aval no poder central. O cara desmatava, juntava lá as toras de madeira para exportação ilegal, e o ministro do meio ambiente lá sustentar e impedir a fiscalização que fizesse a averiguação do que estava acontecendo. Vocês imaginam que sinal você dá para o crime? Que sinalização? E aí isso foi dos maiores períodos de queimada na Amazônia, grilagem, invasão de terra indígena, enfim, essa situação o Lula já deu um basta nessa oportunidade da COP lá no Egito. E a segunda é com relação à atitude correta, fixa e determinada que botar no orçamento, já para ter tranquilidade, tirar do teto de gasto o Bolsa Família, porque esse é um recurso sagrado do nosso povo que passa fome. Esse povo tem prioridade e agora tem um presidente que cuida de quem mais precisa. Nós não podemos ver as pessoas passando fome, dizendo não tem fome no Brasil. E dormindo debaixo de ponte. Como esse Bolsonaro fez, não tem fome. Quem quiser que vá procurar, etc. Então, isso não pode acontecer. E hoje nós temos um presidente patriota, extremamente humanitário, que tem na sua vida e na sua experiência de vida as dificuldades que passa o povo brasileiro e, portanto, essa é a grande prioridade. Essa é a grande prioridade. É evidente que se a gente consegue negociar um pouquinho melhor para poder botar o recurso da farmácia popular, porque não tem recurso, Jeová, para
para a farmácia popular, que são os medicamentos que a grande maioria do nosso povo precisa, de diabetes, hipertensão, asma, etc., são medicamentos gratuitos. E tem uma outra faixa de medicamentos subsidiados, uma série de outras patologias que são comprados mais baratos na farmácia popular. Então, você tirar isso do povo, qual é a explicação para você não garantir essa medicação para essa população? Então, a gente precisa recuperar isso. Nós temos 4 anos que não tem os recursos para merenda. Grande parte do povo brasileiro, né, precisa das crianças, precisa da merenda, às vezes como uma principal refeição, que é um aporte calórico, proteico, que é colocado junto com a escola, que ajuda esse desenvolvimento dessas crianças. Aí o cara passa 4 anos, não tem aumento nenhum, pagando 0,36% de merenda escolar, de merenda. Então precisamos melhorar. E você sabe que aqui, o que eu fiz aqui com o governo do PT no Distrito Federal, e, obviamente, o que eu fiz? Eu reforcei muito esse aspecto da merenda escolar, né? Fazendo parceria com a agricultura familiar, comprando do PAA, comprando o alimento da produção local, saudável aqui das cooperativas. Então, nossa merenda tinha iogurte, nossa merenda tinha queijo, nossa merenda tinha... Alimentava de fato, aquecia a economia, melhorava o cinturão verde do Distrito Federal, que nunca adquiriu nesse período. Mas essa é a visão, é a nossa visão. É a visão de quem se preocupa com o nosso povo, enquanto que os caras preferem dar um biscoito para enganar, e sabendo que está fazendo mal, sabendo que não está alimentando adequadamente. Então, nós precisamos recuperar os recursos também da alimentação. E também do salário mínimo, porque grande parte da população brasileira, né, 78% aproximadamente, recebe até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Quando você coloca o salário mínimo, você dá um aumento real do salário mínimo, que seja um pequeno aumento, você está recuperando o poder de compra do salário mínimo para uma grande faixa da população brasileira. Ele vai poder, claro, se virar um pouco mais e ajuda também o aquecimento da economia. Portanto, essas são nossas prioridades agora, essas são nossas prioridades, e ele vai tratar disso já nos primeiros meses, já vai começar a fazer campanha de vacinação, porque sem vacinar o nosso povo, a gente termina vulnerabilizando o povo a pegar doenças que são evitáveis, e com isso tem um prejuízo humano que é irreparável para a vida das pessoas e das famílias, e tem um prejuízo financeiro para a economia, porque essas pessoas vêm para os hospitais e aí os gastos são maiores. Então, essa é a nossa grande prioridade nesse momento.